Grande correção a caminho do mercado de cripto. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Se você gostar do vídeo, você já sabe o que você precisa fazer. Deixar o dedo no like, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, compartilhar esse vídeo com seus amigos e também me seguir no meu Instagram, brunocosta.019. O arroba tá na tela, o link do meu perfil tá aqui na descrição do vídeo para vocês poderem encontrar com maior facilidade. Pois bem, antes da gente começar a falar de gráfico, olhar indicadores de análise on-chain, vamos dar uma olhada nisso daqui. Senado americano adia votação do Clarity Act para setembro. Para quem não sabe, né, o Clarity Act é uma lei aí de cripto que está para sair, que vai permitir, né, que os bancos e grandes investidores desenvolvam produtos voltados para o setor de cripto para poder chegar em outras partes da população, trazer mais dinheiro para dentro do mercado, possibilitar diversas formas de investimento aqui dentro, exposição aqui dentro, e é algo que pode fazer com que o mercado de cripto venha a se valorizar muito no decorrer do próximo bull market. E algumas pessoas estavam com a expectativa de que o Clarity Act fosse ser aprovado até o dia de hoje, que é o dia em que o Senado dos Estados Unidos entra em recesso e volta apenas no mês de setembro. E eu já tinha dito para vocês aqui no canal que o Clarity Act provavelmente não seria aprovado até essa data limite, que era o dia de hoje, de agosto, que isso provavelmente ficaria para o final do ano ou quem sabe para o começo do ano até de 2027. E quem estava acreditando que isso fosse ser aprovado agora, que fosse trazer um grande movimento de alta para o mercado de cripto, estava sendo totalmente emocionado. E por que eu digo isso para vocês? Bom, galera, nesse presente momento aqui em que a gente está, os grandes investidores, os grandes players do mercado de cripto não têm interesse algum em aprovar o Clarity Act. Por quê? Porque a gente ainda não teve o movimento final de capitulação, a gente ainda não fez a limpeza final dentro do mercado de cripto. Os grandes players não colocaram o seu capital para jogo. E a aprovação de uma lei como o Clarity Act pode permitir a construção de uma narrativa para atrair players de varejo para dentro do mercado de cripto, para que esses players de varejo comecem a se empolgar com o que pode vir a se desenvolver da aprovação do Clarity Act, colocar dinheiro dentro do mercado e impulsionar o movimento de alta e dar liquidez para grandes realizações dos grandes players. Então, quando a gente entende como esse jogo é jogado, a gente olha para o movimento acontecendo e a gente entende o que é provável de vir a acontecer e o que é totalmente improvável. E a aprovação do Clarity Act para agora era totalmente improvável. Talvez para o final do mês de outubro, mês de novembro, mês de dezembro, começo do ano que vem, já se torna mais provável de vir a acontecer. Por quê? Porque a partir desses próximos meses que a gente vai ter, a gente já tem grande chance de ter vivido a capitulação cíclica dentro do mercado de cripto, mas não só ter vivido a capitulação cíclica, os grandes players terem se posicionado dentro do jogo. E aí vai fazer sentido começar a construção de uma narrativa para poder trazer players de varejo para dentro do mercado e impulsionar o preço dos ativos. E uma outra coisa que é muito importante a gente ressaltar. A aprovação do Clarity Act de imediato não traria efeito nenhum para dentro do mercado de cripto, porque isso aqui vai permitir a criação de uma infraestrutura para o mercado de cripto, para a criação e desenvolvimento de novos produtos que chegue no público em geral. Então, a gente teria aprovação de Clarity Act para ter o começo do desenvolvimento de produtos, para depois isso começar a chegar nas pessoas. Então, vamos supor que no final desse ano isso venha a ser aprovado, a gente teria o ano de 2027 inteiro para o desenvolvimento de um produto, para a construção de uma narrativa dentro do mercado de cripto, para aí sim atrair o player de varejo, fazer aquele grande bull market, aquela grande euforia dentro do mercado de cripto e realizar na cabeça das pessoas que viriam através da narrativa do Clarity Act, como foi a narrativa do Trump, como foi a narrativa dos ETFs dentro do mercado de cripto. Entenda, esse jogo ele funciona dessa forma, através de narrativas. No longo prazo, o Clarity Act é sim algo bacana para o mercado de cripto, é sim algo que melhora a nossa infraestrutura, mas não é algo que vai mudar a nossa vida, a não ser para a questão de especulação, comprar um ativo barato, vender um ativo mais caro, por conta da construção da narrativa que vai ser vendida
para o player de varejo. E aqui, onde que a gente entra em um grande problema dentro do mercado em si? É que as pessoas estão vendendo para você que está do outro lado, que o Clarity Est vai ser uma mudança dentro do mercado de cripto, que vai trazer muito capital institucional e que se você não tiver posicionado quando o Clarity Est for aprovado, você vai perder o grande movimento do mercado em si. E onde está o problema desse tipo de fala, o problema desse tipo de pensamento, o problema desse tipo de conteúdo? É que você, do outro lado, vai ser tomado pela emoção da narrativa que vai ser construída para atrair o player de varejo para dentro do mercado de cripto. E uma vez que você for tomado por essa emoção, você vai tender a não realizar suas posições dentro do mercado de cripto quando a gente chegar na hora lá na frente, por conta de estar tomado por seus sentimentos e pensamentos de que a gente vai ter movimentos muito fortes acontecendo dentro do mercado por conta da aprovação do Clarity Est, os produtos que vão estar sendo desenvolvidos após essa aprovação dentro do mercado em si. Então, a gente vive um cenário muito perigoso que você que está dentro do mercado de cripto pode acabar caindo em narrativas emocionais dentro do mercado que vão te prejudicar posteriormente lá na frente. Se você viu alguém emocionado dentro do mercado de cripto com a questão de Clarity Est poder ser aprovada, se você viu alguém triste, decepcionado e falando que uma grande queda viria para o mercado de cripto agora que o Clarity Est foi barrado e ficou apenas por mês de setembro em diante, saiba que essa pessoa ela não analisa o mercado com razão, ela analisa o mercado com emoção, e se ela analisa com emoção, ela te transfere emoção, e se ela te transfere emoção, é fato que um momento ou outro você vai ter a fraqueza dentro do mercado, vai ser pego pela narrativa, pego pelo emocional e vai acabar virando liquidez de um grande player. Então, toma cuidado. Muitas das vezes você acha que o conteúdo que você está consumindo não vai te atrapalhar, você acha que o conteúdo que você está consumindo vai te ajudar, mas se for um conteúdo carregado de emoção, muito provavelmente vai fazer com que você vire liquidez de grandes players dentro do mercado posteriormente. E bom, o tema do vídeo em si, antes da gente passar para a nossa análise de curto prazo do Bitcoin, era uma grande correção vai acontecer agora que o Clarity Est não foi aprovado, né? Que é o que eu vi muitas pessoas produzindo de conteúdo aqui no YouTube e no Instagram no dia de hoje, é que isso não passa de balela, não passa de perca de tempo, porque como eu disse para vocês, não tinha ninguém de grande player esperando que o Clarity Est fosse ser aprovado agora. Não tinha ninguém olhando para isso dentro do mercado nesse presente momento. Essa narrativa ela vai começar a ser construída com força, muito provavelmente no ano de 2027. Agora, ninguém está dando a mínima para isso. Essa é a grande verdade do mercado de cripto. Eu acredito sim que a gente vai ter ainda mais um movimento corretivo acontecendo dentro do mercado. Mas não tem nada a ver com aprovação ou rejeição ou adiamento do Clarity Est. Beleza? Bom, agora vamos lá falar de fato do que interessa, dos movimentos atuais do mercado que colocam dinheiro dentro do nosso bolso. Aqui vamos dar uma olhada aí pro Bitcoin e continuar aqui, né, a análise que a gente tinha feito posteriormente dentro do mercado. E hoje eu vou mostrar uma coisa aqui muito top para vocês, galera. Antes da gente vir até aqui para o gráfico do Bitcoin em si, vamos aqui para esse gráfico da análise on-chain, que é um gráfico aqui que ele é muito interessante da gente poder observar. Porque eu recebi, né, muitas mensagens também de vocês perguntando, Bruno, você falou, né, que quando a capitulação do mercado estiver acontecendo, a gente vai ter uma grande concentração de bitcoins dentro de um determinado ponto, como está acontecendo aqui nesse presente momento. E aí vocês me questionaram, isso aqui já não é um indicativo de que a capitulação está acontecendo e que o fundo do Bitcoin já foi encontrado? E eu falei para vocês, galera, ó, isso aqui realmente é um grande movimento, tem bastante gente comprando o Bitcoin aqui dentro, mas a gente tem um ponto aqui. Muito desse movimento que a gente está vendo aqui, ele é um movimento de trade dos grandes players acontecendo dentro do mercado em si. Eu já mostrei para vocês, diante da análise
gráfica em si, diante de outros indicadores que os grandes players estão fazendo isso desde junho. A gente teve compra dos grandes players aqui, a gente viu diante da análise de on-chain, e quando a gente chegou aqui em cima, a gente teve realização de lucro desses players, ou seja, eles comprou aqui e vendeu aqui. Quando o preço chegou aqui embaixo, eles já comprou de novo e vendeu aqui em cima. E eles foram indo, repetindo esse movimento durante todo esse período que a gente está vendo. É por isso que a gente está vendo um mercado que não está entregando grandes movimentações. O mercado, ele faz um movimento corretivo, daí ele sobe um pouquinho, daí ele já cai de novo, daí ele sobe um pouquinho, daí ele já cai de novo, e vai comprimindo o movimento, porque os grandes players estão fazendo operações no curto prazo dentro do mercado nesse momento. E a gente consegue ver claramente isso quando a gente olha para o último vídeo que a gente produziu e para esse vídeo que a gente está produzindo agora dentro do mercado. Por quê? Aqui nos 63 mil dólares por unidade, a gente tinha mais de 300 mil bitcoins acumulados. E agora a gente tem 262 mil bitcoins acumulados. E perto dos bitcoins que estavam aqui, eles pularam para cá, a casa dos 64.320 dólares por unidade, onde agora sim tem 312 mil bitcoins. E isso mostra para vocês o movimento do trade, que eu já provei para vocês diante da análise gráfica, eu já provei para vocês diante da análise on-chain e já provei para vocês também diante da realização de lucro. E, inclusive, no dia de ontem, a gente teve um dia positivo com realização de lucro acontecendo dentro do mercado de cripto, exatamente na casa de 64.300 dólares, que foi onde a gente teve esse movimento de transferência de Bitcoin, dessa região para essa região. É fato aqui que a gente não pode descartar de forma alguma o que vem acontecendo diante da análise on-chain, porque embora tenha movimento de curto prazo acontecendo aqui, a gente tem sim um grande acúmulo de Bitcoins aqui. Vamos supor, se tem 2 milhões de Bitcoins dentro dessa região, muito provavelmente 1 milhão pode ser de acúmulo real e 1 milhão pode ser de trade. Mas ainda assim, 1 milhão de acúmulo real acaba sendo muita coisa. Vale lembrar que quando a gente teve o colapso da FTX, o acúmulo foi de 2 milhões de Bitcoins. Então isso aqui poderia ser metade do movimento da FTX em si. É algo que chama assim muita atenção e o qual a gente tem que olhar. E bom, partindo para a gente poder aprofundar a nossa análise, ao meu ver, a gente fica cada vez com maior probabilidade de vir ver a execução desse movimento aqui se concretizando. Na análise que eu fiz para vocês na segunda-feira aqui no canal, eu tinha dito que, olha galera, eu acredito que em breve dentro do mercado em si, a gente vai ter um grande movimento acontecendo. E aí eu falei para vocês, a gente tem dois cenários aqui, que é um cenário de muita liquidação na parte superior dos gráficos e outro cenário de muita liquidação na parte inferior. A gente estava até mais próximo da parte inferior quando eu gravei aquele vídeo para vocês na segunda-feira, porém, a gente poderia sim ver o mercado chegando muito próximo da região de liquidação de mercado futuros, como foi aqui em cima e aqui embaixo, não liquidar e voltar para buscar o outro lado. E agora eu estou achando cada vez mais provável que a gente tenha fôlego para poder prosseguir e buscar a liquidação na parte superior dos gráficos em si, antes de voltar para um novo movimento corretivo dentro do mercado e quem sabe formar o fundo do ciclo de fato, fazendo uma queda abaixo aqui de 62 mil dólares, pegando toda a liquidação na parte inferior dos gráficos e etc. Por que eu acredito nisso? Bom, a gente conseguiu romper esse canal de baixa aqui em que a gente estava, que eu tinha mostrado para vocês. A gente conseguiu ficar acima da média de 200 períodos aqui no Bitcoin, né? Eu até tinha falado para vocês, olha só, a gente rompeu a média, né, no último vídeo que eu tinha feito para vocês. Agora a gente tem que voltar para poder testar, ficar acima dela para tentar voltar para um movimento de alta em si. A gente conseguiu ficar acima da média, agora estamos tentando fazer aqui, né, um pivô de alta acima da média de 200 períodos do Bitcoin para poder impulsionar o preço, a quem sabe liquidar a galera que está aqui entre 67 e 71 mil dólares por unidade. E quando a gente olha aqui para o movimento, a posicionamento dos grandes players em si, a gente entende, né, que esse movimento pode estar cada vez mais próximo de vir a acontecer. Porque olha só o que esses grandes players estão fazendo. Eles estão posicionando muitas ordens de venda aqui para poder desovar a posição de Bitcoin que eles acumularam nesse presente momento e colocar lucro dentro do seu bolso. A gente olha aqui, a primeira ordem de venda está nos 65.600 dólares, depois a gente vai aqui no 66.120, depois 67, depois a gente vai no 68, 69, 70 mil dólares por unidade, que abrange todo esse range que eu já comento com vocês aqui, tem quase que um mês dentro do canal. E quando a gente vê, né, algo assim acontecendo dentro do mercado, a gente tem um entendimento de que a probabilidade se torna cada vez maior desse movimento acontecer. Porque lembre-se, essas linhas amarelas que a gente está vendo aqui, não é posicionamento de player de varejo, não é posicionamento de player pequeno, é posicionamento de
big player, é posicionamento de player que controla o mercado em si. Então, se eles estão posicionando essas ordens aqui, a análise dele mostra que provavelmente eles estão acreditando que a gente tende a ter esse mesmo movimento que a gente vem analisando também. E a gente tem que ficar atento e preparado, porque caso esse movimento aconteça, é possibilidade sim a gente aumentar ainda mais nosso patrimônio e colocar lucro dentro do nosso bolso. Sem falar também que a cada quedinha que a gente está tendo aqui do Bitcoin, eles estão executando compra. A gente pode ver aqui, né, que eles compraram aqui dentro dessa região, comprou aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, tudo pontos em amarelo aqui no gráfico, aqui abaixo aqui dos preços em que a gente está atualmente, tudo foi ordem de compra que eles fizeram. Hoje mesmo a gente teve aqui uma correção no Bitcoin, ele voltou ali para 64 mil dólares, já teve compra deles aqui de novo. Uma região que é perigosa, que eu já falei para vocês que a gente não pode vir a capturar dentro do mercado em si, porque senão o movimento corretivo tem grande chance de ficar mais intenso, é essa região aqui, né? Que é a região aqui da casa aqui dos 62.300 dólares, mais ou menos, certo? E quando a gente olha para esse outro indicador, a gente vê que a gente tem defesa da região. Por quê? Nos 63.160 dólares tem uma forte ordem de compra e depois nos 62.600 tem outra ordem forte de compra. Ou seja, duas ordens fortes de compra dos grandes players em si, para caso a gente venha ter um movimento de queda mais acentuado acontecendo em algum momento durante o final de semana ou alguma coisa do tipo, essas ordens deles possam segurar o preço e não ativar essa liquidação de mercado futuros que a gente tem aqui embaixo agora, porque se ela for ativada, tem grande chance a gente ir ver a capitulação final do mercado de cripto acontecendo, uma vez que a gente tem muita liquidez, dos 62 aos 58 mil dólares. Se pegasse toda essa liquidez, a gente provavelmente ia cair abaixo de 57 mil dólares por unidade. E aí provavelmente a gente faria o movimento final do bear market de fato. Então, ao meu ver, a gente está muito próximo aqui, né, de conseguir, quem sabe, executar esse movimento aqui que a gente já vem trabalhando e pensando desde o mês passado dentro do mercado do Bitcoin, conseguir ficar acima da média, conseguir fazer um bom rally de alta, entrar dentro do range 67 mil e ir, quem sabe, até a casa de 70, 71 mil dólares por unidade, para depois voltar para o movimento corretivo e aí sim, pegar a liquidez em 62, em 58, em 52 mil dólares, fazer a capitulação cíclica e iniciar um novo bull market dentro do mercado de cripto. Em virtude de tudo isso que eu falei, eu, Bruno, estou posicionado em novas operações com o pessoal da comunidade de cripto. A gente pode dar uma olhada aqui no nosso portfólio e ver que o nosso patrimônio voltou a crescer um pouco mais. A gente estava com um crescimento patrimonial até o último vídeo que a gente produziu, que era de 26,5%. Agora, nosso patrimônio já cresceu um pouco mais, está em 27,7% nesse presente momento em que eu gravo o vídeo para vocês, porque a gente posicionou parte do nosso capital dentro do mercado novamente, aguardando que talvez um movimento de alta venha a se concretizar no decorrer desses próximos dias. Estou, inclusive, analisando o mercado para, quem sabe, aumentar ainda mais a exposição que a gente fez nesses últimos dias dentro da comunidade cripto e, se o movimento viesse a concretizar, conseguir obter o melhor crescimento que seja possível do nosso patrimônio para depois poder se posicionar com o máximo de capital que seja possível quando a capitulação cíclica do Bitcoin vier a acontecer. E se você, do outro lado, quiser ter resultados como esses que eu estou tendo, de 27,7% de lucro sobre o capital, mesmo diante do bear market do mercado de cripto, enquanto o Bitcoin caiu mais de 50%, o altcoin 60%, 70%, o nosso patrimônio dentro da comunidade já cresceu em 27,7% desde que o bear market do Bitcoin começou. E lá dentro da comunidade você pode copiar todas as minhas operações. São todas operações em conta spot, a mercado normal, sem envolver nada de alavancagem, sem envolver mercado futuros. Lá dentro, eu aviso para você, quando eu estou comprando um ativo, qual ativo eu estou comprando, o preço que eu estou pagando e quantos por cento do capital eu estou alocando nesse ativo. Você consegue copiar exatamente o mesmo movimento que eu executei dentro do mercado e obter o resultado que eu estou obtendo. Então, por exemplo, se você tivesse 100 mil reais em outubro do ano passado, nesse presente momento, você estaria com 127, quase 128 mil reais, um crescimento patrimonial de quase 28% sobre o seu capital. É exatamente isso que você ouviu. Você não teria sido pego pela queda do bear market, você teria obtido um belo de um crescimento patrimonial e estaria muito tranquilo nesse presente momento, porque você estaria com mais grana do que você estava e muito bem preparado para poder se posicionar com a maior quantia de dinheiro que seja possível quando a capitulação cíclica vier a acontecer e pegar um grande bull market no decorrer desse próximo ciclo de alta que vai acontecer dentro do mercado de cripto. Enfim, quer copiar todas as movimentações que eu faço, tanto no curto prazo quanto no longo prazo? Está chegando a hora de montar uma carteira dentro do mercado, lá dentro da comunidade de cripto. Eu vou passar para vocês
a montagem da carteira que eu vou executar para vocês poderem copiar exatamente igual eu vou fazer, até mesmo a porcentagem nos ativos. Quer ter acesso a todos os airdrops que eu estou farmando? Nesse último ciclo que a gente passou, foram 700 mil reais conquistados com airdrops. Eu tive alunos que saíram de 1.000, 2.000 para mais de 100, 200, 300, 400, 500 mil reais com airdrops dentro do mercado de cripto. Quer ter acesso diretamente ao meu WhatsApp para poder mandar mensagem para mim quando você tiver dúvida em relação ao mercado, precisar de um auxílio, precisar de uma ajuda, precisar esclarecer algum ponto, enfim, tudo isso você consegue dentro da comunidade de cripto. Para você poder se tornar assinante, eu geralmente deixo um cupom de desconto de R$ 1.200 para você poder executar a sua assinatura de R$ 2.997 por R$ 1.797. Porém, na data de hoje, para você já começar o mês de agosto muito bem, aproveitar as oportunidades que a gente está pegando dentro da comunidade de cripto, eu vou deixar um cupom de R$ 1.497 para você fazer a sua assinatura. Ou seja, é R$ 1.500 de desconto. Você não vai assinar por R$ 2.997, não vai assinar por R$ 1.797, vai assinar por R$ 1.497 o plano de um ano da comunidade. Tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar muito feliz em fazer parte do nosso time. Para isso, basta clicar no primeiro link da descrição desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida e quiser tirar essa dúvida antes de realizar a sua assinatura, clica no segundo link na descrição do vídeo, entre em contato com o meu time de suporte, faz suas perguntas, tira suas dúvidas, vê se a comunidade é para você e vem fazer parte do nosso time. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.